A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, sexta-feira, 13 de setembro de 2024, quero compartilhar mais um devocional. A palavra de hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 44a e 45, que diz assim: Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Essa é uma fala do Senhor Jesus, onde Jesus diz que o que sai da nossa boca é o que está dentro do nosso coração. E é por isso que nós temos que ficar atentos sobre o que falamos, sobre a opinião que damos, sobre como tratamos as pessoas, pois isso fala muito sobre nós. O nosso coração, o nosso pensamento, a nossa mente, ela é demonstrada de acordo com o que falamos, como agimos. É impossível uma pessoa se dizer boa, uma pessoa se dizer generosa, carinhosa, que segue os preceitos do Senhor, falando baboseiras, falando palavras de baixo calão, dando opinião contrárias aos mandamentos do Senhor, aos ensinamentos do Senhor. Nós precisamos ficar atento, pois quando pensamos que nós temos apenas uma boca e dois ouvidos, isso tudo indica que nós precisamos ouvir mais e falar menos. E quando falarmos, nós vigiarmos e saber de forma e como falaremos, pois isso demonstrará quem é cada um de nós. A meditação diz assim: para ter novos frutos, você precisa lançar novas sementes. Quando começamos a agir, plantando, falando, dizendo coisas que só traz tempestade para a nossa vida, incoerente, a nossa colheita será totalmente obsoleta, será totalmente inadequada. Agora, quando plantamos, falamos sobre coisas boas, falamos sobre o evangelho, os ensinamentos de Jesus, proferimos bênçãos e milagres na vida das pessoas, a nossa semeadura será uma semeadura onde nós vamos colher frutos, coisas boas para o nosso dia a dia. É por isso que nós precisamos ficar atento. O Senhor Jesus, ele falou muito sobre comportamento, sobre o agir, sobre como nós devemos pensar, sobre o que devemos plantar na nossa vida, as escolhas que devemos ter. Isso tudo para facilitar, para nos levar para um caminho de vida eterna e salvação. É por isso que nós precisamos colocar em prática todos os ensinamentos desse livro. É por isso que o Senhor Jesus diz para nós sempre avaliarmos a nossa conduta e agirmos de acordo com o que Deus nos ensina, pois é só assim que teremos uma colheita boa, que o princípio da semeadura nos levará para um caminho de prosperidade, para um caminho de sabedoria e de frente adiante para entrar na eternidade, que é o foco do cristão, ter o olhar para a vida eterna, não somente para a vida terrena. Quero também compartilhar a leitura bíblica de hoje, que está no livro de sabedoria de Salomão, que é o livro de Provérbios, no capítulo 23, onde eu quero meditar em alguns versos. Quero compartilhar inicialmente o verso 10 e 11, que diz assim: Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem vá das terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra vocês para defendê-lo. O Senhor, ele está dizendo aqui para nós nunca sermos desonestos, nós não passarmos a perna, enganar pessoas, principalmente quando são pessoas simples, órfãos, são pessoas fragilizadas que estão à margem da população numa situação mais crítica. E é muito interessante o que Salomão ele diz aqui, pois aquele que defende os direitos deles é forte, que é o próprio Deus. Salomão está dizendo que mesmo que quando agimos de forma desonesta com outra pessoa, principalmente se a outra pessoa, aos olhos do mundo, são mais fracas, são pobres, têm uma posição inferior a nós, Salomão está dizendo aqui que quem defende ele é Deus, e ele é forte.
e ele está vendo, e que o próprio Deus lutará contra aquele que age de forma desonesta. Deus avisa, né, irmãos? Muitas vezes as pessoas olham, vê pessoas corruptas, pessoas bandidas que agem com malandragem com o próximo, e pode até nos parecer que tá dando tudo certo na vida da pessoa, mas o tempo dessa pessoa chegará e a máscara dela cairá e tudo aquilo que os desonestos plantam, a toda essa desonestidade, a conta chegará mais cedo ou mais tarde na vida dele. Se não for aqui, vai ser na vida eterna. Mas o Senhor nunca fecha os olhos para a corrupção e para a desonestidade. E você pode ter certeza que se você teve alguém que te prejudicou, que você foi prejudicado, saiba que seu advogado é o próprio Cristo, seu advogado é Deus. E ele não te livrará da justiça, pois a justiça de Deus, ela chegará. Se não for aqui, vai ser na eternidade. Quero também compartilhar o verso 13, que diz assim: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você sabe que hoje em dia fala-se muito sobre direitos, né? Direitos e deveres, direitos da criança, onde realmente os direitos humanos, todas as linhas que defendem as crianças, o Estatuto da Criança e Adolescente, é contra a tortura, é contra a agressão física contra a criança, e isso é muito correto. Quando o Senhor, ele diz aqui que a gente não tem que deixar de castigar, mesmo com a vara, a criança, nós não estamos falando de tortura, de coisas extremas. Nós não estamos falando de uma agressão, nós estamos falando de uma correção. E hoje o que nós mais vemos hoje são pessoas que não corrigem os filhos, que deixam as crianças reinar de uma forma totalmente errada. As crianças, muitas não têm educação, distratam os pais, são desobedientes e os pais não fazem nada. E a correção, a palavra do Senhor, ela é clara, que aquele que ama disciplina. O próprio Senhor diz isso em relação a nós mesmos, que ele nos corrige para nos disciplinarmos porque ele nos ama. E quem ama os filhos e quem quer o melhor para os seus filhos, corrige sim. Eu falo que na minha percepção, a vara não precisa ser a primeira opção, mas em determinados casos, dependendo do qual a conduta da criança e o tamanho do desrespeito, acaba sendo importante. E a gente deixa bem claro que isso não tem nada a ver com tortura, com agressão. É com correção, com bom senso, pois todo cristão tem que ser bom pai e boa mãe, tem que corrigir os filhos e saber usar a vara se necessário, mas não de uma forma torturante, de uma forma para disciplina. O verso 14 diz: castigue a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Olha que coisa, tá falando que quem corrige seus filhos, quem muitas vezes a castiga os filhos, você livra seu filho da sepultura, você livra ele do caminho mau, do caminho da morte, porque quando nós pensamos em caminho de droga, de corrupção, de coisas erradas, de vida fora da lei, é uma vida que leva à morte. E o Senhor aqui diz: não deixe de corrigir seus filhos, não deixe nem que seja com a vara, pois isso o livra do caminho da morte. E isso é uma verdade. A Bíblia realmente é um livro de instrução para todos, né? Para pais, para filhos, para mãe, para a viúva, para o solteiro, para o casado, para a mulher, para o marido. É uma vida que nos ensina a ter uma vida de salvação em Cristo, uma vida de integridade, onde nos livra da perversão e da morte eterna. Quero também compartilhar o verso 20, que diz assim: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Verso 21, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. É sempre tomar cuidado com quem nós andamos, com as nossas companhias. E realmente andar com pessoas que são glutões, que são beberrões, leva a gente sim para um caminho de perdição e distante do Senhor. O verso 29, de quem são os ais, de quem as tristezas e as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos?
Verso 30. Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Verso 31. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim ele morde como serpente e envenena como víbora. Verso 33 ao 35. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, com quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá: espancaram-me, mas eu não senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei, para que possa beber mais uma vez. Aqui fala sobre o vício do álcool, sobre como pessoas que se embriagam, elas vivem uma vida de tortura, uma vida distante do bem. Como aqui acaba descrevendo de quem são os ferimentos desnecessários, quem são os olhos vermelhos, briga, tristeza, pois é isso que a bebida, a pessoa que se embebeda, se embriaga, gera na vida dela. A Bíblia, ela não tem nada contra a bebida alcoólica, tanto que as bebidas das pessoas que viveram mais na época de Cristo e seus antecedentes, do povo de Israel, era o vinho. A Bíblia não tem nenhum problema contra a bebida alcoólica, mas ela tem problema com a embriaguez. E a maioria das pessoas que têm uma vida onde vivem experimentando bebida alcoólica, elas acabam de vez ou outra ou sempre se embriagando ou se tornando pessoas escravas de vícios, onde acabam com família, com relacionamento e traz uma vida de tristeza e de miséria. É por isso que nós não devemos nos embriagar. Não devemos trazer o mal da bebida para a nossa casa. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de beber, não prove. É melhor não provar. E mesmo aquelas pessoas que não têm, a cada vez mais, geralmente elas passam a beber mais, tornando-se um hábito, trazendo dissensão, briga, dificuldade dentro de casa, nos relacionamentos e levando para um caminho de miséria e de perdição. A Bíblia é a palavra do Senhor, e o Senhor, ele é sábio, ele é o rei da sabedoria, e ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Que todos esses ensinamentos você possa colocar em prática, que você possa usar para aconselhar as pessoas que você ama, os seus filhos. Deus ama você, eu amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.